Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam acompanhando as nossas aulas que estão sendo postadas diariamente e principalmente que estejam fazendo nossas atividades que estão sendo propostas aqui em cada vídeo, certo? Hoje nós iremos trabalhar ciências, os seres vivos e o ambiente. Tudo bem com vocês? Então vamos abrir lá na página 118. Vamos falar um pouco dessa parte da nossa ciência. A biosfera. Vocês sabem dizer o que é a biosfera? Nós já estudamos atmosfera, litosfera, hidrosfera. Hoje nós vamos estudar sobre a biosfera, que é a parte do nosso planeta onde há vida. Na biosfera que nós, seres vivos, junto com os animais e vegetais, vivemos, tá? Cada ser tem o seu habitat natural. Cada ser se adapta em um ambiente diferente. Muitas vezes em condições que não são favoráveis, tipo temperaturas muito elevadas ou muito baixas, tá? Mas isso não impede que o ser vivo se adapte naquele ambiente de acordo com as suas condições, certo? Observem a imagem da página 118, onde nós temos lá uma baleia bem no fundo, na hidrosfera, não é? Aí vocês podem observar também a crosta terrestre, que é a parte onde nós vamos estar estudando hoje, que nela contém a biosfera, ou seja, a parte que contém vida no planeta. Tudo certo até aí? Tá dando para entender? Então vamos lá. Vamos para a página 119. Os seres estão adaptados ao ambiente. Você já reparou que vários animais vivem na água, têm nadadeiras para se locomover? Diferente dos animais terrestres. É que muitos animais que vivem em regiões muito frias são cobertos por muitos pelos. Isso acontece porque os seres vivos estão adaptados às condições do ambiente em que vivem. Quando se diz que um ser vivo é adaptado ao ambiente, significa que ele apresenta características que permitem sobreviver nessas regiões. Como eu já falei, cada ser vivo se adapta a seu ambiente. Eles têm características que dão permissão para que eles sobrevivem naquela região, tá? Por exemplo, aqui no livro de vocês está o exemplo do pinguim, que eles vivem nas regiões geladas do continente ártico, no polo sul da Terra. Ele passa a maior parte do tempo na água. Suas asas são atrofiadas, portanto não servem para voar, mas funcionam como nadadeiras. Suas pernas secretam um tipo de óleo que as impermeabilizam e ajuda a conservar o corpo dele aquecido, mesmo na água gelada. Então vocês vejam como é a adaptação do pinguim no ambiente. Ele vive numa área de muito frio. Então ele tem nadadeiras, porém ele tem asas, porém não serve para ele voar. Mas sim, elas substituem nadadeiras que sobrevivem na água. E suas pernas também, elas soltam um tipo de óleo que fazem com que eles sobrevivam em cima do gelo, aquecendo-os, tá? Então, cada ser humano se adapta ao seu ambiente de acordo com as suas características. Vamos para a página 121. Quero fazer uma pergunta a vocês. Você sabe o que é ecologia? Sabe? Ecologia, meus amores, é a ciência que estuda a interação dos seres vivos no ambiente, tá? Isso é ecologia. A interação é todo um relacionamento entre seres vivos ou entre estes e elementos naturais sem vida, tá? Um exemplo de interação entre espécies pode ser observado quando o número de indivíduos de uma delas se modifica. As onças, entre outros animais, alimentam-se de capivaras.
Nas regiões que onças estão sendo caçadas, há aumento da população da capivara. Por quê? Porque as onças estão sendo extintas. Aí isso faz com que a capivara sobreviva naquele ambiente sem ter que ser comida pelas onças. Esse grande número de capivara, por sua vez, alimenta-se de plantas. Caso a quantidade de alimento diminua, elas podem migrar para outras regiões em busca de alimento. Assim, invadirão o habitat de outros animais, causando desequilíbrio no ambiente. Então, essa situação faz com que o ambiente se desequilibre. Porque se no ambiente onde certo ser vivo não tiver alimento, ele vai migrar para outro ambiente. E ele vai se alimentar de plantas daquela região que também podem ser extintas. E aí o ambiente ele vai se desequilibrando, tá bom? Vamos ver o nível de organização dos seres vivos no ambiente. Página 122. Para facilitar a compreensão de como os seres vivos e o ambiente se organizam, foi criada uma classificação dentro da ecologia. Vejam como ela é feita. Cada ser vivo, cada indivíduo é um organismo. Cada indivíduo é um organismo. Eu sou um organismo, o animal é um organismo, o vegetal é outro organismo. Quando os organismos de uma mesma espécie se agrupam em determinada área, eles formam uma população. Espécie é o grupo de seres vivos que podem se reproduzir e gerar descendentes férteis, ou seja, que podem se multiplicar. Então, quando esses organismos se juntam de determinada espécie, eles formam uma população. E essa população vai se multiplicando. Quando a população diferentes ocupam o mesmo local, elas constituem uma comunidade. Quando diferentes comunidades integram entre si e com o meio ambiente, elas formam um ecossistema. Então, assim, vai se formando o ecossistema. Primeiro, organismos formam uma população, depois a população forma a comunidade e a comunidade interagida entre si forma um ecossistema. Na página 122 está mostrando o exemplo de como é formado o ecossistema. Deixa eu chegar pertinho aqui para vocês verem. Olha, o organismo, aí vão se juntando até formar o ecossistema, certo? Observem aí no livro de vocês na página 122. O ecossistema. Todas as comunidades que vivem em um ambiente relacionam-se entre si e com os elementos não vivos do ambiente formam um ecossistema. Então, o ecossistema é toda a comunidade que vive em um ambiente relacionando entre si e entre os elementos não vivos. Vamos para a página 124, onde nós iremos falar sobre a cadeia alimentar. Vamos lá. Os ecossistemas apresentam uma organização adequada às necessidades alimentares dos seres vivos. A forma de obtenção de alimentos pelos seres vivos varia. Existem organismos que conseguem produzir seu próprio alimento, que são as plantas, tá? Outros, como os animais, precisam se alimentar de seres vivos para obter energia. Essa relação alimentar entre os seres vivos chamamos de cadeia alimentar. Então, a relação alimentar entre os seres vivos nós chamamos de cadeia alimentar, onde um ser vivo se alimenta de outro ser vivo. As cadeias alimentares sempre se iniciam com o produtor, que o produtor é o vegetal, porque ele produz o seu próprio alimento. E terminam com o decompositor, e entre eles pode haver um ou mais consumidores. Eles podem ser os herbívoros, nós sabemos que herbívoros são seres vivos que se alimentam de plantas, os carnívoros, que são os que se alimentam de carnes, e os onívoros, que se alimentam tanto de carne como de plantas. Tá bom? Nós, seres humanos, nos alimentamos de outros seres vivos e assim também fazemos parte da cadeia alimentar. Para representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas que partem sempre do alimento e apontam para um consumidor. Veja a seguir o exemplo de cadeia alimentar. No livro de vocês, tem o exemplo da cadeia alimentar, onde ela se inicia com o produtor e vai seguindo para o consumidor. Aqui a lagarta se alimenta da planta,
E assim, conseguindo até chegar aos meus decompositores, que é quando aquele animal vai se decompor, certo? Agora vamos para a página 126, onde nós vamos falar de equilíbrio ecológico. As relações alimentares entre seres vivos não param na cadeia alimentar. Além de garantir a sobrevivência das espécies, eles ajudam no equilíbrio ecológico natural. Qualquer ecossistema está constantemente sujeito a desarranjos que poderão causar um desequilíbrio ecológico. Isso é causado pelo desmatamento. O desmatamento é um exemplo de causa de desequilíbrio ecológico, tá? Porque se acontecer um desmatamento, queimada, as espécies que vivem naquele ambiente onde está acontecendo esse desmatamento, elas vão migrar para outro ambiente. E aí o desequilíbrio ecológico acontece, tá bom? O desmatamento pode influenciar no surto de certas doenças, isso também, como a febre amarela. O vírus dessa doença é transmitido de um macaco para outro através da picada de mosquito. E esse ciclo ocorre dentro das florestas e matas. Com o estreitamento da região entre matas e cidades, o vírus chega aos seres humanos transmitido por esse mosquito. Então, se houver queimada, desmatamento e o estreitamento, as cidades vão ficando mais próximas das matas. Então, esses animais que estão com vírus acabam transmitindo para os seres humanos através da picada do mosquito, certo? Então, o desequilíbrio ecológico prejudica muito os animais e os seres humanos também. Tudo bem até aí? Agora, meus amores, eu tenho um trabalhinho para vocês que eu passei hoje na sala aqui, que é da página 132, onde nós vamos trabalhar os biomas brasileiros, tá? Eu vou explicar o que é bioma e depois vou explicar como é que a gente vai fazer esse trabalho. No Brasil encontramos 6 biomas: Amazonas, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Caatinga e Cerrado. No mapa baixo está representada as distribuições dos biomas. Então, biomas são conjuntos de vegetais, tá? E no Brasil nós temos 6 biomas. Vocês observem na imagem do livro de vocês como está sendo distribuído. O nosso bioma aqui, se vocês observarem, é a Amazônia. A Amazônia é o nosso bioma, do nosso Pará. Tá bom? E agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler sobre cada bioma, são 6, tá? Todas essas páginas, sobre cada bioma. Em seguida, você vai escolher um bioma para você explicar. Isso a gente vai fazer aqui na sala. Os colegas de vocês vão explicar oralmente aqui na próxima aula de ciências. Vocês, como estão online, vocês vão gravar um vídeo e enviar para o grupo da turma, explicando. Por exemplo, eu escolhi o bioma Amazônia. Eu vou ler tudo sobre o bioma Amazônia, vou entender, posso até pesquisar outras coisas e gravar um vídeo explicando o que você entendeu sobre o nosso bioma aqui da Amazônia, tá? Em seguida, você irá fazer as atividades referentes a cada bioma aí, que vai até a página 141. Que os colegas também vão fazer aqui. Então, esse é um trabalhinho que vocês vão fazer de ciências. Tranquilo? Qualquer dúvida, pergunte no grupo, pergunte na plataforma. Se o papai ou a mamãe puderem vir aqui tirar dúvida, também posso explicar sem problema algum, tá? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês vão fazer todas as páginas referentes ao que a gente viu aqui, tá? A gente já foi pulando as páginas do exercício, vai explicando o conteúdo. Então, as páginas que vocês vão fazer são 120, 123, 125, 127 e a página 130, tá? Nós fizemos todas essas páginas hoje aqui, com os coleguinhas. Tenho certeza que vocês também são capazes de fazer em casa, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula e bom estudo. Fiquem com Deus.